Aí dentro. Eita, meu pai. Então é isso, né? Vamos começar? Vamos começar, né? Fala, galera, eu sou o Vitor Costa. E eu sou Pamela Maranhão. E esse é o Fala Tu Jogador. Bom, para começar, para fazer uma apresentação do que é o Fala Tu Jogador, no ano passado, 2022, eu iniciei um podcast com a ideia de ser entrevistados, né? De receber entrevistados, aliás. Fiz 2 episódios e aí ele virou, né? Entrou em um marasmo aí de entrevistas, falta de tempo, tá? Enfim. Uhum. Não vou dar as desculpas que eu tava dando para todo mundo durante um ano. As tradicionais, né? Exatamente. Mas aí, conversando com a Pamela Maranhão, entendendo que a gente precisava se unir e trazer para vocês a nossa opinião, as nossas análises e o que mais tiver a ver E a nossa com futebol. acidez. Essa parte eu não ia prometer, mas pode ser que Mas vai acontecer, a gente sabe que é um caminho natural. O pior que é. E aí a gente decidiu que iríamos então fazer o Fala Tu Jogador podcast, também em forma de vídeo, para trazermos aí o quê? Vamos trazer, além das entrevistas, claro que faz parte dos podcasts, vamos trazer opinião, informação, análises, enfim. Tudo que tiver a ver com o futebol piauiense, vocês vão escutar e ver também aqui no Fala Tu Jogador podcast. Beleza? Então é isso. A gente está prometendo aí episódios semanais, né? Sim. A ideia é que seja 2 vezes por semana, mas vamos vai prometer. Acontecer. Vai chegar esse momento que vai ser 2 vezes por semana. Por enquanto a gente está prometendo os episódios semanais. A gente está muito focado agora. E vamos começar por hoje. Porque 2 pessoas que procrastinam decidiram sair desse momento, dessa situação juntas. A gente está se apoiando. Exatamente. Pra botar isso aqui pra frente. A gente tanto se apoia como a gente se critica desse mesmo ponto. É muito mútuo. Exatamente. Então vai dar certo. Vai. E o cardápio de hoje é Campeonato Brasileiro, Série C e Série D, que são onde os representantes piauienses estarão. É isso, vamos começar com o Campeonato Brasileiro Série C. Vamos começar de cima para baixo, então, né? Vamos lá. E até porque já começou. Nós estamos gravando aqui na sexta-feira, hoje é dia 5. Isso. 5 de maio. O Altos estreou na quinta-feira, dia 4 de maio. A estreia do Altos foi com um empate contra o Figueirense jogando em casa. E, Pamela, o Altos chegou para essa estreia de Série C com um time remodelado do que foi o início do ano. Vamos fazer um resumo do que foi o início do ano do Altos para a gente chegar até esse momento que foi a estreia da Série C. Vamos lá, tentar fazer um compilado, né, rápido. Primeiro, houve um desmanche do Altos tradicional, né, que todo mundo já conhecia de muitas temporadas. Opção da diretoria, um elenco mais jovem, encerrar ciclos, trazer novas peças para o estado. Foi bem até a página 7, não chegou às finais do Campeonato Piauiense pelo 2º ano seguido, pela primeira vez na história do clube, né? A gente lembra que o Altos é o caçula do futebol do Piauí, tem somente 10 anos. E depois dessa queda dentro do Campeonato Piauiense nas semifinais, né, quando perdeu para o Fluminense, que foi o vice-campeão, a diretoria decidiu voltar 6 casas. Eles, não, pensando bem, vamos trazer a galera que a gente já conhece de volta, vamos apostar num terreno que já foi desbravado. Eu lembro, Pamela, que no início da temporada, a gente conversando exatamente sobre isso, de ter jogadores, eu falei, bom, é uma aposta, eu entendo a aposta. Entendo a aposta porque o Altos vai começar o ano com o Campeonato Piauiense. Eu lembro que eu citei até o fato do Sampaio Corrêa fazer isso bastante lá no Maranhão. Eles começam a temporada com um time mais barato, né, com um time mais jovem e tal, para tentar meio que segurar as pontas para quando vier o campeonato de fato, aquele que você precisa mesmo entrar com tudo, que seria o Campeonato Brasileiro para eles, a Série B, pro Altos, a Série C, eles consigam pensar os jogadores que deram certo dessa primeira etapa e aí trazer reforços pontuais para que o time se fortaleça e consiga, então, jogar uma Série C com chance de subir, ou pelo menos uma Série C mais tranquila. No caso do Sampaio Corrêa faz isso com a Série B e vem fazendo isso muito bem, tanto que não cai da Série B. O Altos tentou fazer isso, ao meu ver, pelo menos, ele tentou fazer isso. Tentou trazer esses jogadores, tentou montar um elenco mais barato, segurou as pontas no início de temporada num campeonato piauiense, que é mesmo mais fraco tecnicamente, você não precisa ter um elenco tão badalado assim para você jogar o campeonato piauiense. Só que a aposta ficou abaixo ainda do piauiense. Abaixo do abaixo. Exatamente. Né, que o nível já é abaixo, o Altos ficou abaixo disso. E aí é que vem o problema, o grande problema. Porque você vai conseguir pensar jogadores desse nível tão abaixo assim que você jogou?
E os reforços vão ter que ser ainda melhores do que aqueles que você imaginaria que poderia vir? Bom, para mim, errou na primeira etapa, acertou na segunda. Por quê? Não deu Redução certo. de danos. Não deu certo na primeira etapa, eu não vou trazer mais jogadores novos, que eu não sei se vão dar certo ou não. Vou nos que eu já tenho a certeza de que me dão um retorno técnico. E é isso que o Altos fez. Trouxe vários jogadores que já são a cara do time. Só que aí, no ano passado, esses jogadores que eram a cara do time, de fato, que mostraram bons jogadores, não conseguiram subir. Agora vai ser a mesma coisa? A ideia é mesmo não cair? Eu acho que, assim, eles estão com um discurso de conseguir chegar, pelo menos, na segunda fase da competição, algo que não aconteceu. A gente lembra que o Altos está, em 2023, na sua terceira participação seguida aí dentro da Série C. Só que eu acho que dentro da realidade dessa Série C em específico, né, que você tem grandes clubes, muitas camisas pesadas e financeiramente muito estruturadas, né, tanto no dinheiro como na estrutura física, coisa que o Altos não tem nenhum nem outro, eu acho bem difícil. Eu acho que o momento tem que ser de início pensar em não estar brigando na parte de baixo da tabela, como aconteceu nos últimos 2 anos, e depois disso, quem sabe, beliscar alguma coisa a mais. Como andou perto de acontecer no ano passado, né? Porque o time era visto já como um virtual rebaixado por conta do início que foi horroroso, porém conseguiu engrenar uma sequência interessante de vitórias e com isso, com 4 rodadas de antecedência, o Altos já não tinha mais chance de cair. Por muito pouco, né, se o time consegue manter aquela regularidade que teve do meio para o fim da competição, ele quase belisca uma vaga aí nesse G8 que é tão desejado pela equipe do Altos. Mas voltando na parte que tu falou, Vitor, em relação às definições da diretoria, né, decidiram enxugar mais por questão financeira. A gente sabe que o Altos ele tinha muitos medalhões do Altos, né? Nomes que a gente já sabe associar, pensa no Altos, já pensava nesses nomes. O fato de ter desmanchado tudo, eu acho que foi um erro, porque era a única vantagem que o Altos tinha e costuma ter em relação às outras equipes. Aqui no futebol piauiense, todos os times eles deixam de existir a partir de um determinado momento da temporada. Exatamente. O Altos era o único que não tinha isso. Então ele começava o ano seguinte sempre em vantagem em relação aos seus rivais. Atletas que estão acostumados a jogar competição, que se conhecem muito bem. Então tudo isso fazia diferença. A questão é, o time ficou sem as cotas de participação nacional, que é o que alicerça não só o Altos, mas qualquer clube, mas o Altos principalmente. E com isso acabou precisando enxugar muito. Aí as pessoas falam, e o dinheiro da Copa do Brasil, e aí o jogo do Flamengo? Não vamos nem entrar nesse assunto. Eu só sei que esse dinheiro ficou com Deus. Ele não existe mais. Então, assim... aquilo, o dinheiro já é para pagar o que já estava devendo já. Ele já entra já devendo. Vamos usar. Comprou um ônibus, disse que vai ter um CT aí, vamos ver, vamos esperar. Assunto para os próximos capítulos, para os próximos podcasts. Eu tenho, pelo menos, dado bastante crédito, porque a gente vê que tem um retorno. O Altos faz uma série de apostas, mas a gente vê que eles dão um retorno. Né? O Altos é o time que está na Série C, ponto. Só isso aí. Em 10 anos, assim, né? Tem time aqui centenário que nunca andou nem perto. Exatamente. Né? Então a gente tem que dar os méritos nesse sentido. Mas eu acho que foi uma decisão errada no sentido não de fazer as trocas em relação a alguns nomes que estavam com muito tempo dentro do clube, mas no sentido de fazer a troca de todos. Sim. Eu acho que deveria ter tido um esforço, né, da diretoria do clube para manter 5 ou 6 caras desses, para poder ali ter a famosa espinha dorsal, que a gente chama, para a partir daí ele começar a fazer essas trocas e investir em alguns outros nomes, porque ele conseguiria fazer essa troca de uma forma mais organizada, no lugar de desmanchar, porque ele se igualou a todos os outros, começou do zero e pesou. A maior prova é que o time ficou fora da final do Campeonato Piauiense e vai passar o ano de 2024 mais uma vez com o cinto no último botão, sem cota, porque sem as cotas nacionais é muito complicado. Exatamente, além disso tudo, de toda a troca do elenco e tudo mais, o Altos também trocou o treinador já durante a temporada, né? Tinha mantido o treinador, era uma vantagem de fato, mas aí com os resultados ruins acabou caindo o treinador também, mais uma desvantagem. No ano passado o Altos era um moedor de técnicos, né? A gente lembra que foram 4, 5 treinadores só nesse processo de Série C, ali, de final de Piauiense para Série C, porque ano passado também não ficou na final, não chegou na final do Piauiense e a partir daí começou as trocas. Esse ano foi somente uma troca, né? O Tonê pelo Testoni, que eu até compreendi, né? Mas também foi necessário acontecer, né? Quando não vem o resultado, o primeiro nome que paga é o treinador. Mas o Testoni é um treinador que tem um perfil muito diferente do Tonê, né? Ele é um treinador muito da imposição e também ele é um cara mais mandatário, né? Tipo assim, ele não tem aquela pegada de ser tão
o cara amigão dos atletas, assim. Ele tem a proximidade, o estilo boleiro, mas ele é um cara que mostra assim, não, quem manda no elenco sou eu, né? E é um perfil bem diferente do Tonê, que a gente sabe que o Tonê, até pela personalidade, é um cara que tem... Até a fala dele é mais branda. Ele é mais apaziguador e tudo mais. A gente fez um resumo do Altos, vamos falar da estreia do Altos em si. Né, dos 3 times piauienses que estão no Campeonato Brasileiro, o único que já estreou foi o Altos. Estreou com empate 0-0 jogando em casa contra o Figueirense. Pamela, desse primeiro jogo, o que deu pra gente sentir que o Altos pode apresentar e o que o Altos precisa melhorar para que essa realidade da Série C não seja uma realidade ruim pro Altos de brigar pela queda, que é o que a gente não quer que aconteça? Foi um jogo assim que é até difícil você tirar muita coisa, porque o Figueirense ficou devendo muito, né? O Figueirense não quis jogar, ele veio jogar pelo empate. Né, marcação muito baixa, sempre esperando o alto, sempre querendo jogar no erro, no contra-ataque, e teve pouquíssimas oportunidades. Tanto é que o goleiro do Altos, o Rafael Mariano, praticamente não apareceu. Só que foi um Altos que eu vi pontos positivos, porque vale lembrar, o Altos fez uma pré-temporada para essa Série C. Né? Teve 30 dias para trabalhar pensando na competição por conta da eliminação no estadual. Então foi um privilégio, né? Apesar das trocas, contratou 10 atletas, dispensou 8, mas eu consegui ver algumas evoluções, principalmente nessa parte de rodagem de bola, né, de criação, né, o setor de marcação. Eu percebi que ele está um pouco mais sólido, principalmente com o Valderrama, que é aquele volante mais marcador, né, que chega um pouco mais. Com isso, o Dieguinho, que é um meia que estava muito sumido, né, dentro do Campeonato Piauiense, ele se sentiu mais à vontade para jogar, porque sabia que tinha aquele suporte um pouco melhor ali por dentro. E pelas pontas, o time escapando ali com Fumaça e o Elielton, né, chegando sempre no último terço do campo, só cercando, parecendo arame liso, né, como eu gosto de brincar. Cisca, vai para um lado, vai para o outro. Mas, assim, finalizou algumas vezes, mas não conseguiu fazer os gols. Mas eu acho que podia ter finalizado mais. Se a gente fosse fazer uma posse de bola, eu acho que deu 70-30. Então dava para usar melhor essa posse de bola. E não era aquela posse de bola defensiva. Era uma posse de bola agredindo ali dentro do último terço, né, todo o tempo tentando chegar. E às vezes até dentro da pequena área, mas aquela tomada de decisão errada de... Tô na frente do gol, vou tocar para alguém no lugar de finalizar. Ou então é para tocar, mas decide finalizar. Então, assim, falta isso. Foi algo que aconteceu no Campeonato Piauiense também. O Altos abusou dos gols perdidos e a conta chegou muito rápido, que foi com a eliminação dentro das semifinais do Campeonato Piauiense. E, assim, é uma missão pro Testoni, conseguir tornar esse Altos um time mais letal no setor ofensivo, que sempre foi a característica do Altos. Exatamente. O Altos sempre foi o homem dos goleadores, né? Betinho, Manuel tá aí, Joelson, para provar isso, os números falam por si só. E toda vez que o Altos tentava mudar esse tipo de jogo, se dava mal. É impressionante como o Altos só se dá bem jogando por ataque. Isso é uma coisa histórica do Altos, até legal. Eu acho que é um dos poucos times, se é que tem algum outro time daqui do Piauí que tem uma característica de fato. Pra mim, eu acho que é só o Altos que tem essa característica de ser um time ofensivo e tal. Só o Altos que dá pra gente dizer algo desse tipo, né? E é legal, é um dos pontos positivos que o Altos tem. Porém, um dos pontos negativos que o Altos tem é não estar em Altos. Cara, vamos para mais um ano que o Altos vai jogar em Teresina. Mais um ano que o Altos é prejudicado por estar jogando em Teresina. Não é a casa do Altos, não é onde o Altos se sente bem. Nunca vai ser, não é o lugar deles. Infelizmente, por questões extra-campo, que é o que mais irrita, o Altos não vai jogar na sua cidade, na sua casa, lá no estádio Filipão em Altos. Enfim, coisas que futebol piauiense sofre. Além do próprio futebol piauiense, que já é sofrível, né? Enfim, vamos descer um pouco de série, vamos para a Série D, que estreia ainda este final de semana. A gente tem as estreias de Fluminense e de Parnaíba. O Fluminense estreia jogando fora de casa contra o Ferroviário de Ceará, confronto pesadíssimo pro Fluminense. Caminhão de brita, viu, para descarregar logo na primeira rodada. E para descarregar com a mão, viu? Não é descendo caçamba, não. E o Parnaíba, que também tem um confronto muito pesado contra um time que é muito bem formado, que é o Tocantinópolis, lá do Tocantins, mas pelo menos joga no estádio Pirararafe, no Piscinão, lá em Parnaíba. Pamela, pelo que a gente viu dos times no Campeonato Piauiense, eu acho que não dá muito para falar do que a gente pode esperar agora para a Série D, porque os times praticamente se refundaram. Né? O Fluminense, claro, manteve a sua base, literalmente base, dos jogadores da base, mas mandou embora 9 peças, trouxe algumas outras que a gente não conhece.
de fato, né? Com todo respeito aos Todos atletas. uma interrogação. Com todo respeito aos atletas, mas é porque a gente de fato nunca viu esses Assim como eles caras não jogando. conhecem a gente, vão conhecer agora, Exatamente, né? E depois a gente tá falando deles, e vão fazer um corte desse momento, vão botar lá no Na grupo dos pré-eleção, atletas. vai passar na pré-eleção aí, ó, o que tava falando de vocês. Exatamente, é isso aqui que vocês vão ter que responder. E respondam, gente. Respondam. Aí eu juro, Altura. eu juro que eu coloco aqui uma foto de todos vocês e peço desculpas para cada um. Mas enfim, vamos começar falando pelo Fluminense. É o time da capital, o atual vice-campeão piauiense, e joga fora de casa contra o Ferroviário. Como a gente falou, é um confronto muito difícil para um time que acabou de ser formado novamente no meio da temporada e não teve os 30 dias de férias que o Altos teve, né? Foi muito menos do que isso. Inclusive os jogadores viajaram para suas casas, tal, não continuaram uma intertemporada ali e tal. Bom, por tudo que eu falei, não dá para fazer pensar em uma excelente estreia do Fluminense. Assim, tá muito nebuloso o que vai ser esse Fluminense dentro da Série D, né? Eu até fiz esse questionamento pro Eduardo, né, o técnico do Fluminense, nas coletivas, né? Se ninguém entra em competição nenhuma com o discurso de que só vai participar, né? Seria extremamente absurdo, né? Cara de pau até. Mas, assim, o Eduardo realmente está tendo que descascar um senhor pepino, porque como a diretoria do clube optou, né, por organizar essas saídas, porque as trocas, elas são naturais, principalmente como a gente já comentou, no Campeonato Piauiense, que o nível foi muito abaixo, para ir para uma competição nacional em que o nível é extremamente acima. Né? Então, por exemplo, o primeiro rival da equipe do Fluminense é o Ferroviário, que chegou nas semifinais do Cearense, que não tem nem como a gente comparar, é um penhasco de distância. E que foi um dos melhores times da Copa do Nordeste, né? Uma das surpresas, né? Que tem jogador que foi revelado e foi pro Ceará, né? Que é o caso do Pulga. O Eric Pulga, exatamente. Que já passou por aqui, né? Mas, enfim. Exatamente. E então, assim, as trocas, elas são comuns, naturais e até necessárias. A forma como foi conduzida é que foi complicado, porque, como tu citou, teve uma pausa de 10 dias, 9 dias na verdade, os atletas foram para casa, se reapresentaram na segunda-feira, treinaram 2 dias e aí eles decidiram dispensar 9 jogadores. Cara, não existe. Assim, eu tenho certeza absoluta que a diretoria do Fluminense sabe que isso não existe. Né? Tem que fazer uma autocrítica, mas não tem jeito. Não tem que parar, olhar no espelho e dizer o que eu tô fazendo. Não existe você ter uma semana inteira para você fazer as devidas escolhas e tal, trocar o elenco, mesmo que as trocas eu achei super erradas, não vou mentir. Tiraram os jogadores de maior casca do elenco, mandaram embora, ficaram com um monte de jogador da base, que para mim isso não faz sentido também, mas enfim, cada um com suas escolhas. Mesmo com as escolhas erradas que para mim fizeram, que fizessem isso durante o tempo de pausa. Não existe você fazer isso com os caras já tendo retornado. Além de ser muito errado para você, como time, é errado para o jogador. Porque o jogador, com certeza, deixou de ir para um outro clube. Existe essa possibilidade, eu acho que vai acontecer, de o Fluminense ter deixado o jogador desempregado. É bem possível. Porque os times já estavam com seus elencos quase que formados, quase que todos formados. A gente tira pelo próprio Parnaíba, que também trocou um monte de gente. Você não viu grandes contratações depois, faltando uma semana para começar a competição. E o Fluminense simplesmente mandou os caras todos embora. Então, assim, para mim foi um erro da diretoria, tanto para o planejamento do clube, como pensando também para os jogadores. Claro que tem seus motivos, não sei quais são, mas se fizer uma análise disso que foi feito, eu tenho certeza que eles vão ver que fizeram errado. A condução, né? Como eles decidiram fazer realmente prejudicou todo mundo. Eu acho que ninguém saiu beneficiado nessa história. O Eduardo talvez tenha sido mais prejudicado, porque é quem tá com o material humano que sobrou, né, para poder fazer essa estreia dentro da Série D. E vale lembrar, eles mandaram 9 atletas embora, contrataram 6 e desses 6... somente 5 chegaram. E desses 5, somente 3 estão regularizados. Então, assim, E sendo que os outros 3, dois chegaram anteontem e um chegou hoje. Então, de todo jeito... pra jogo não estão. Não tem como. Então, assim, jogador que às vezes estava 3 semanas sem jogar e tal. Então, assim, para esse primeiro momento, que esse primeiro jogo é um jogo muito difícil, né? Como a gente já citou, pelo nível do adversário... o Eduardo tá com uma lacuna muito grande em várias posições, né? Porque ele perdeu 9 e só ganhou 3
no grosso, né? Para o segundo jogo, aí sim, ele vai estar um pouquinho mais estruturado, mas não ainda dentro do ideal, né? E é muito estranho quando você dispensa uma quantidade maior de atletas do que você contrata, quando você vai disputar uma competição de nível mais alto. Exatamente. Né? Também não entrou na minha cabeça ainda. E se você pensa... mas eles fizeram isso por quê? Porque os jogadores que estão, né, os jogadores que subiram da base, esses jogadores foram tão bem assim quando entraram, quando jogaram, para que ele possa suprir essa necessidade que o Fluminense vai ter? Gente, não. Claro que tem algumas boas revelações, e é para isso que a base serve, para você pensar 1, 2, até 3 atletas, quando você tem uma safra maravilhosa, e eu tô falando aqui, gente, de Santos, de Flamengo, de Fluminense, de Palmeiras, quando eles têm uma safra maravilhosa, eles conseguem 4, 5 atletas. Sim. E soltando fogos. O Fluminense quer que 20 atletas sejam de nível de Campeonato Brasileiro. Não existe isso, não tem como fazer isso. Cara, é impressionante como a gente... E o problema não é o Fluminense, só pra gente deixar claro, né? Pra vocês entenderem, não é o Fluminense, é o Brasil inteiro, não tem como isso funcionar. Não dá. Não existe a possibilidade. Nenhum time tem uma base suficientemente boa pra você jogar um Campeonato Brasileiro, seja o da Série D, que é o que o Fluminense vai disputar, esse time não consegue jogar com sua categoria de base pra ter um desempenho suficiente. Isso é fato, não dá. E não dá pra fazer nem o meio a meio, que foi o que eles fizeram. Porque esse ano eles subiram 17 atletas. Nem o meio a meio não é indicado. Tem que ser realmente uma quantidade. Tem que fazer essa transição da forma adequada, né? Algumas peças e tudo. Como foi, por exemplo, esse ano. Pra mim o destaque foi o Gabriel Vieira. Com sobras. E é um jogador que com certeza a gente vai falar muito dele ainda. É um cara que eu tenho certeza que vai ficar pouco tempo aqui no Fluminense. Ele tem uma qualidade absurda. Só precisa, né, incorporar um pouquinho mais no sentido de... aprender a jogar partidas de alta intensidade, porque é diferente quando você joga na base. Claro. Então, mas esse ano mesmo, o Gabriel que começou a temporada ali em dezembro, e o Gabriel agora, ele já é outro cara, entendeu? Então, assim, esses 6 meses já fizeram a diferença pra ele. E é um cara que eu acho que logo vai embora, mas ele é a exceção dentro dessa... Claro. Quando você tem um elenco de 20 jogadores, né, quase 30 jogadores, se você tira um Gabriel Vieira, você já ganhou. A sua categoria de base já é boa, por ter revelado aquele jogador. E o Fluminense já provou isso com o Davi, que está no Ceará. Enfim, a categoria de base do Fluminense, ela é boa, ela revela jogadores. Ela só não vai revelar 20, assim como nem a do Fluminense daqui, nem a do Fluminense do Rio, nem a do Flamengo, nem a do Palmeiras, nem a de lugar nenhum. Sim. Não existe um time que consiga fazer... com qualidade esses 20 jogadores jogaram. E foi isso que o Fluminense tentou fazer. Fez uma Copa do Nordeste muito abaixo do nível de uma Copa do Nordeste, porque jogou com esses jogadores da base. Né? Por muitas vezes eu tentava até meio que dar a justificativa de que não, mas eles pelo menos estão colocando os meninos, é uma vitrine. Sim. E tudo mais. Mas você desrespeita uma competição. O fato de você jogar com esses meninos o tempo todo, você não está dando a valorização que a Copa do Nordeste tem para a Copa do Nordeste em si e para o nosso estado. Né? O Piauí, ele precisa ser melhor visto fora do daqui. E quando você faz uma decisão dessa de jogar com vários meninos da base e perder todos os jogos praticamente, ser o lanterna... Né? Abrir mão da competição. Você acaba desrespeitando. Né? Você não estava competindo, você estava participando da competição. Né? Com todo respeito aos moleques do Fluminense, que tem muitos bons valores lá, conheço alguns, e que eu sei que tem futuro no futebol, mas como eu falei, não existe a possibilidade de você revelar 20 jogadores para fazer um elenco só disso. E esse erro que o Fluminense cometeu na Copa do Nordeste está se repetindo agora, no Campeonato Brasileiro. Está fazendo a mesmíssima coisa. Aí a gente pode falar, bom, mas é uma política do Fluminense. E é uma política errada, tá? Então não é porque é uma ideia de vocês, que vocês têm certeza disso que vocês estão fazendo, que é o certo. Para mim, é errado. Para mim, vocês estão, mais uma vez, desrespeitando a competição nacional e perdendo a oportunidade de levar o nome do Piauí para frente. Talvez um acesso que o Fluminense, com a estrutura que o Fluminense tem, ele é um dos times postulantes ao acesso, assim como era na temporada passada. E existia um discurso mais empolgado, né, em relação a isso. Né? O próprio presidente de honra do clube sempre falava muito sobre daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, a gente vai estar numa Série B. E você percebe que esse gás, assim, ele foi meio que... Eu acho que a palavra é justamente a empolgação. O Fluminense está desempolgando, se desempolgando e desempolgando seus diretores, desempolgando o Eduardo.
também como treinador. Claro, eu não estou falando pelo Eduardo, eu estou falando pelo que eu acho, pelo que eu sinto. Ele fica um pouco refém das decisões, né? Exatamente. E um Eduardo que, por sinal, começou a sua carreira como treinador no Piauí na Série B, que para mim foi uma decepção por ele não ter conseguido subir com a estrutura que ele tinha naquele momento, com o material humano também que ele tinha naquele momento, acabou não conseguindo subir. Eu tinha as perspectivas muito baixas para o Eduardo para esse ano, por conta desse primeiro ano que ele teve como treinador, e ele superou completamente as expectativas, levando um Fluminense para a final do Campeonato Piauiense, sendo realmente um dos melhores times do Piauiense mesmo em questão de efetividade. Sim. Ele conseguiu ter isso, e que, por conta dessa efetividade que ele teve no Campeonato Piauiense, imaginei eu que ele teria um respaldo da diretoria para trazer reforços, para fortalecer o time e tentar, sim, fazer uma Série D para tentar o acesso. Foi o contrário. Aconteceu o contrário. Então, assim, é muito difícil você se empolgar com um projeto desse tipo. Né? Claro que lá internamente eles têm as ideias deles, possivelmente o que está acontecendo agora faça parte de um projeto, espero que eu, pelo menos, faça parte de um projeto do Fluminense, que não tenha sido feito de qualquer maneira, essas decisões que eles tomaram, mas para mim, repito, para mim foram decisões erradas que vão prejudicar o Fluminense na sequência da temporada. Esse grupo que o Fluminense está aqui, inclusive é o mesmo que o Parnaíba está, que é um grupo regional, né? A série deles fazem muito questão de dividir dessa maneira. É um grupo difícil, tá? Você tem ali o campeão do Campeonato Maranhense, que é o próprio MAC. Você tem Cordino, que chegou, Caucaia, que figura ali, né, também. É um time cearense. Gente, o cearense, se eles pegarem uma seleção B do Ceará ali, eles fazem um time bom para subir de divisão. Se o Caucaia for lá pegar os jogadores, quem se destacou nos times pequenos aqui do Cearense, eles fazem um time fácil para subir de divisão. E o Caucaia costuma fazer bons times, né? Atlético Cearense, que inclusive estava numa série esse ano passado, né? Foi um dos que caiu. O próprio Ferroviário, Tocantinópolis. Ferroviário também estava na série esse ano passado, acabou caindo. E o Ferroviário que tem Paulinho Kobayashi, que conhece muito bem o futebol piauiense, inclusive muitos desses atletas que estão na equipe do Fluminense. E tem um Ferroviário que perdeu pouquíssimas peças depois que acabou o Cearense, né? Conseguiu segurar os caras, inclusive entre eles um dos artilheiros ali do Nordeste, que é o Ciel. Né? Que é exatamente. Ele que envelhece igual vinho, né? Exatamente. Quanto mais velho, melhor. A gente não lembra do Ciel quando ele era mais novo. Ele passou dos 35, Ciel virou um grande atacante do futebol brasileiro. Impressionante. E é um dos nomes do Ferroviário, uma das atrações dessa Série D. Bom, continuando falando dessa Série D, vamos falar do Parnaíba. Parnaíba que fez um campeonato piauiense mais para baixo do que para cima. Né? Conseguiu mais por incompetência dos outros clubes do que por méritos próprios. Chegou na semifinal. E eu acho que o mais por incompetência, acho que até é um eufemismo, porque para mim foi por total incompetência. Nenhum time queria aquela vaga e o Parnaíba acabou ganhando, herdou. Tava ali, que coisa, conseguiu a vaga aqui. Acabou chegando na semifinal do Piauiense, foi eliminado como era de se esperar, pelo nível dos dois times que duelaram ali, que foi o River, campeão piauiense, com o Parnaíba, que foi o quarto colocado na fase de classificação. E, bom, o Parnaíba a gente não tem essas expectativas também não, né? Acho que a gente não tá bem servido na Série D, não. Não, essa Série D ela é uma Série D mais zero expectativas dos últimos tempos, né? Porque, assim, realmente nenhum dos times demonstram nessas suas preparações que realmente estão querendo brigar por acesso. Lá no Parnaíba, né, a vantagem é realmente o fator casa, saber que mesmo o time tendo ficado pelo meio do caminho nas fases finais do Campeonato Piauiense, o torcedor vai estar no estádio, vai torcer, vai empolgar, vai motivar, e isso pode ser algo a mais para eles, para conseguir somar os pontos em casa. Para esse primeiro jogo, né, o time, falando de reforços, eles dispensaram 5 atletas e contrataram 6. Principalmente atletas do setor ofensivo, porque o Parnaíba quase não fez gol, né, no Campeonato Piauiense. Só quem fez gol foi o Caquim, que não terminou o Campeonato Piauiense. Que não terminou o Campeonato Piauiense no Parnaíba, né, acabou indo pro Paraná Clube. Então, assim, foi uma das coisas que o Oliveira Canindé mais comentou comigo. Não, Paulo, a gente precisa balançar a rede, né, resultado depende de bola no barbante, né, porque o Canindé, ele tem uma linguagem muito popular, né, ele é aquele nordestino bem raiz. E aí ele falando muito sobre isso, claro, ele é um treinador que tem essa personalidade, essa raça, essa coisa toda aguerrida já, né, dentro dele, e ele tá tentando imprimir isso dentro do Parnaíba, mas não é nem sombra daquele time que foi vice-campeão piauiense no ano passado.
Porque aquele dali ele não tinha uma super qualidade técnica, mas tinha muita vontade dentro de campo. Esse não tem tanto isso, talvez com as trocas, quem sabe, né? Consegue fazer uma troca assertiva, conseguiu contratar assertivamente, talvez, 2 ou 3 dessas peças e consegue aí alguma coisinha a mais dentro dessa Série D. Que vale a gente lembrar, essa primeira fase ela é até longa, né? Depois que mudou o formato. Ela é longa, é complicado, com muita viagem estressante. Pro Parnaíba, então, é ainda pior, porque o Parnaíba tem que vir. Pra qualquer viagem que o Parnaíba fizer, ele vai ter que ter o trajeto de ônibus até Teresina e daqui pegar um voozinho 2 da manhã, né? Aqueles voozinhos maravilhosos que saem daqui de Teresina. Um voo que te vai pra Fortaleza e vai pra São Paulo. Exatamente, né? É umas coisas assim. Que a CBF tá sempre fazendo o melhor. Entregando o melhor. E dentro de uma fase regional, que complica um pouco mais. Porque assim, se você vai para grandes centros, a malha aérea ainda é um pouco melhor. Mas como é que você faz para você jogar contra o Tocantinópolis, gente? Entendeu? O Tocantinópolis, que por sinal veio pra Teresina, agora, né? Tu vai jogar contra o Parnaíba, então sofreu pra vir. Sim. O Parnaíba vai sofrer pra ir também. Com certeza. Então, assim, chumbo trocado. Exatamente. Vai lá pra Barra do Corda jogar contra o Cordino. Né? Inclusive, o Ferroviário joga na segunda rodada contra o Cordino e vai fazer uma pausa aqui, em Teresina. Inclusive, o Ferroviário treina aqui alguns dias na semana que vem, para poder reduzir um pouco o desgaste dessa viagem. Exatamente. Porque assim, você fala, como assim? Mas eles estão viajando de quê? A pé? Não, gente, mas dentro do ônibus, o jogador que precisa estar em atividade, dentro do ônibus sofre. Aí você imagina, sai lá de Fortaleza e é melhor para eles irem realmente de ônibus, né? Apesar da distância, é melhor eles saírem de Fortaleza para Barra do Corda de ônibus, por questão logística mesmo, porque não tem avião suficiente, não tem um voo direto com facilidades e tal para os times, para que eles consigam fazer. Enfim, outras dificuldades que a Série D tem, além dos próprios clubes, que são clubes que normalmente dentro de campo impõem dificuldades. Aí, teve outro ponto que a gente esqueceu de citar. O Fluminense vai jogar em Pedro II, tá? Cara, mais uma ainda coisa... tem isso. Todos os jogos, eles vão ter aquela velha desgaste das viagens. Porque, assim como no Campeonato Piauiense, que mandaram seus jogos lá em Pedro II, dentro da Série D conseguiram, né, esse ok da CBF e também vão mandar seus jogos lá. Então é isso, Pamela, assim, perspectivas, pelo visto, a gente não tá tendo como fazer boas, né? Não. Realmente tá sendo... Nem pra Fluminense, nem pra Parnaíba e nem pro Altos. O Altos eu vou deixar em cima do muro ali. Ele não me convenceu que tá ruim, mas também não me convenceu que tá bom. Aí ficou um negócio assim meio... Agora pro Fluminense e pro Parnaíba. Tá difícil ajudar eles. Tá difícil. Se fosse pra gente botar de 0 a 10, não tava passando de ano, não. Nem se somasse as notas dos dois. Tá aí. Nem se somasse as notas dos dois e dividisse ali, fizesse ali uma raiz quadrada de 9. Aí bota o qualitativo. Mesmo assim não dava. Que fase. E foi assim que a gente iniciou esse podcast, né? Foi assim. Com toda essa sobriedade, né? A gente tá entregando aqui a sobriedade. Bom, vamos falar de coisa boa. Para terminar, para encerrar, o último assunto do Campeonato Piauiense, né? O Campeonato Piauiense terminou e tá com menos de um mês, com o River campeão piauiense, que foi uma boa notícia. Para mim, pelo menos, o River ser campeão piauiense foi a melhor notícia que o futebol piauiense pode ter tido para o próximo ano. Com todo respeito aos outros clubes, mas eu acho que o River é o único time que consegue realmente mexer com a massa considerável de pessoas. O outro time que consegue fazer isso é o Parnaíba, lá em Parnaíba, né, que consegue também, toda a cidade ama o clube e apoia o clube. Mas falando de quantidade, deu pra gente ver pela final, Sim. O River colocou 7 mil pessoas ali dentro de um estádio, né? Qual outro time que consegue fazer isso dentro do futebol piauiense? Nenhum outro, vamos ser bem sinceros, consegue colocar 7 mil pessoas dentro de um estádio. E o River é um time que eu tenho certeza que vai dar valor à Copa do Nordeste, coisa que o Fluminense não fez. Vai jogar uma Copa do Brasil tendo possibilidades de conseguir passar de fases, né? Que nesse novo sorteio que a CBF faz, os times que vão vir jogar aqui no Piauí são times, não são de grandes centros, né? São times um pouco mais pareados. É por causa do pote que o Exatamente. River vai estar, né? Como o River vai estar no último pote, então Ele pega um pote intermediário, ele não pega o pote principal lá que vem os tubarão, né? Exato. Vem ali um pessoal num pote D. Exatamente. Uma cor preta.
né? Série B de Campeonato Brasileiro ali, negocinho, Botafogo da Paraíba. Dá pra sonhar. Botafogo da Paraíba não, né? Não. Botafogo de São Paulo mesmo. São Paulo. Que tá na Série B. Ituano. É um negócio assim que, fazendo um jogo bem feito, você consegue sonhar, apesar de ter que vencer a partida, né? Sim. Por ser dentro de casa, mas você consegue sonhar, né? Seria diferente se precisasse pegar um Palmeiras. Eu acho que assim, o principal dentro desse retorno do River, concordo com tudo que tu disse, né? Em relação a que é o time que consegue atrair torcedor, até a imprensa, querendo ou não, né? Você tem uma movimentação maior porque você sabe que aquele conteúdo que você vai produzir, ele vai ter mais acesso, ele vai ser mais escutado, ele vai ser mais assistido. Então, tudo isso aí fomenta muito, movimenta muita coisa toda. Mas principalmente do fato de que o time vinha aí de um jejum, né? De uma seca e problemas tanto políticos, né, problemas externos, como problemas internos, né, na ausência de chegar nas finais, na ausência de calendário, né, no fato de que o time deixava de existir todo mês de abril. Então, Exatamente. Querendo ou não, eu acho que essa empolgação toda desse retorno vai estar na mente e nos planos da diretoria para a temporada do ano que vem. E eu consegui perceber isso muito no discurso, né? Inclusive o próprio presidente do River atual, que estava completamente sumido, né? A gente estava pagando caro por quem desse notícia dele. Passou 2 anos sumido. Inclusive, quando ele apareceu ao lado do governador Rafael Fonteles, todo mundo ficou pensando, caraca, olha Ele mesmo, olha só! Ele apareceu completamente diferente, por sinal, assim, visualmente falando, ele apareceu diferente, de tanto tempo. Ele estava se preparando, foi que nem aqueles memes do TikTok. Você quer impactar com seu retorno, não sei o quê, a um espaço? Suma por tanto tempo. Né? Eu acho que ele deu uma exagerada. Mas 2 anos. Voltou ali, não, vamos lá, unidos, vamos dar as mãos aqui, todo mundo se abraçou. Tá. E funcionou. E o presidente de verdade do River, que é o Genivaldo, Sim. ele foi mais uma vez campeão piauiense. Mais uma vez, né? Foi em 2019. Exatamente. E agora foi novamente. E foi ele que encabeçou, né, a história toda, né? Dando os louros a quem realmente merece. Brincadeiras à parte. E se empolga com o time. Tem eleição do River agora no final desse ano, né? É importante a gente lembrar. Então pode ser que o River venha de presidente novo, presidente empolgado, para a próxima temporada e tenha uma boa possibilidade de fazer uma temporada legal pro próximo ano. Quem sabe passar uma de fase na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, ajudar um pouquinho ali no caixa e fazer uma Série D que seja viável um acesso. E falando em eleição, gente, por favor, galera do Galo, vamos focar a eleição, no dia da eleição, resolver a eleição e no dia seguinte a gente segue a vida, tá? Por favor. Sim, mas aí como é que tu acha que a gente vai viver o judiciário do Galo? Porque tem essa pasta. É muito Tem a pasta judiciário do Galo lá. Que inclusive o Galo dava um negócio judiciário do Galo. Mas é fato. Dava pra fazer novo podcast. O River ele tem 3 eleições por ano. Todo ano ele tem 3 eleições. A única coisa que eu peço é que dessa vez seja menos sofrível, né? Porque, olha, se arrastou, foi um negócio, um sofrimento. E, assim, tava de um jeito que para escrever a matéria, a gente, não, vamos buscar lá naquele 2020, vamos só anexar aqui as coisas. Exatamente. Todo dia uma decisão judicial diferente. Aí caía. Uma liminar pra lá, liminar pra cá. A gente não sabe que é o presidente do River hoje, amanhã é outro, depois de amanhã já vem um terceiro nome aí. Eu espero que o fato de o time ter conseguido ser campeão piauiense e a consciência de que tem todas essas competições para a temporada 2024 faça com que eles cresçam os olhos no sentido de manter o time nesse bom caminho e não cresçam os olhos na parte financeira, que às vezes é o que acontece, já que a gente está falando de cotas aí de quase mais de 3 milhões, dá mais de 3 milhões para a temporada seguinte. Então, meu amigo, dá para você estruturar muito bem o time, montar um time competitivo e principalmente, né, focar em conseguir ter regularidade. Porque o problema do River é que é um gigante do futebol piauiense, mas ele, nos últimos anos, ele oscila entre sobe para a Série C, no ano seguinte cai. Fica vários anos sem conquistar título, tendo que sem calendário, tendo que se desmanchar no meio da temporada. Aí, enfim, chegou a brigar até contra rebaixamento em Campeonato Piauiense. Onde já se viu. Que é um absurdo, principalmente para a cabeça do torcedor do riverinho, que está acostumado com uma realidade diferente. Então, que esse ano tenha servido de exemplo, que essa união que eles mostraram, né, estava muito coeso o projeto. Era uma das coisas que eu sempre elogiava.
dentro de campo, comandado pelo Guzmão e também fora, né? Porque ele comentou comigo sobre algumas situações que ele tinha que ficar ali entre os atletas ele era e diretoria. Um gerente, não era só um treinador, era um gerente do clube em si. Que é uma coisa que o River tem muito, né, de fazer com seus técnicos, né? De fazer com que o cara fique... É um ponto negativo. Quando você acerta o nome que faz isso e faz muito bem, como o Guzmão fez nessa temporada, como o Flávio fazia comumente quando vinha treinar o Flávio Araújo, né, fazia quando vinha treinar o River. Teve alguns outros nomes também que fizeram isso com alguma maestria ali no River e tal. Mas quando você entrega todo o organograma do River no nome de um treinador que não tem essa capacidade, não tem essa característica, Sim. que o treinador lá no River, ele é gerente de futebol, porque ele nomeia atletas para o time contratar, ele é o executivo de futebol, porque ele precisa se preocupar com o pagamento dos jogadores, se caiu ou se não caiu. Sim. Ele é o cara da logística também, que ele tem que se preocupar quando é que vai ser a viagem, se vai ter tudo na viagem. Tem que se preocupar até com a alimentação, tem que se preocupar com... Enfim, se naqueles dias, se durante o dia a dia a alimentação tá certinha ali para os seus atletas, com suplementação, com tudo. Então, assim, tudo cai nas costas do treinador lá no River. Existe uma sobrecarga, né? Não tem como. Isso, como eu falei, quando você encontra um nome bom que faça isso de fato, é uma vantagem, porque ele vai fazer bem feito, e tudo aquilo vai girar ao redor dele, e o time também vai conseguir colher esses frutos. Agora, quando não consegue, aí vira uma bagunça. Todo mundo puxa a corda para um lado e todo mundo cai ao mesmo tempo. É isso mesmo. E a gente viu isso acontecer nos últimos 3 anos, né? E a consequência foi aquela história. A coisa não funciona no extracampo, dentro das 4 linhas é só o reflexo, né? O desempenho e o resultado não vem. E eu espero de verdade que o River consiga, né, para esse ano que vem, já no final da temporada, ainda começar esse planejamento pensando na temporada 2024 e consiga fazer excelentes competições, porque vai ser bom para todo mundo, né? O River estando bem, eu acho que todo mundo ganha. O futebol piauiense, querendo ou não, entra numa vitrine diferente, porque eu vivenciei na época do acesso em 2015 e eu tive muitas oportunidades até fora daqui por conta daqueles momentos ali do River. Então, assim, tem todo esse impacto do peso de camisa, da história que tem o clube, de torcedor. Então, todo mundo ganha. Então, eu acredito que para o ano que vem eles vão conseguir, né, se manter do jeito que está esse ano. Eles conseguem fazer um negócio legal pro ano que vem. Eu acredito que dentro desse planejamento do ano que vem, o Guzmão, que foi esse cara que conseguiu ali tapar 10 garrafas com 5 rolhas, como eu costumo dizer, ele é a prioridade, né? Eu acho que o chaveco com ele já está muito grande, né? O Guzmão saiu, comemorou o título no sábado, na segunda-feira já estava no Floresta se apresentando para disputar a Série C do Brasileiro, mas eu tenho certeza que o Genivaldo tá ali todo o tempo com ele, prioriza a gente, vamos pensar na gente, e ele falou para mim realmente que não fecha essa porta, que acredita que tem condições sim de retornar, porque o calendário tá muito bom, né? Interessante, uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil. Então, ele é um treinador que gosta desse tipo de projeto, apesar das dificuldades que teve aqui nesse sentido que tu destacou de ter que resolver muita coisa além bola. Ele gostou muito do fato de que o Genivaldo foi um cara que entregou praticamente tudo que foi exigido, e isso ele pontuou como algo positivo. Então, né, vamos esperar, né? Mas, e com certeza os torcedores também devem estar de dedo cruzado, torcendo para que ele retorne. Então, assim, são dois pontos que são fundamentais. O primeiro é que o Genivaldo permaneça nesse projeto, né? Porque ele não tem essa garantia de que ele vai permanecer, apesar dele ter sido o cabeça desse ano, conseguido tudo pro próximo ano, não tem a garantia que ele vai permanecer no próximo ano. E aí, a partir disso, vir também o Guzmão também, eu acho que é uma das prioridades que essa nova gestão do River vai ter que ter. Nova gestão que eu falo porque tem eleição no final desse ano, como eu falei. Então, assim, tudo pode mudar e meia-noite eu te conto, né? Tem aquela história. A gente nunca sabe o que no River a gente nunca sabe. Realmente, o River, ele tende a... Ele é muito inconstante, né? Vamos usar esse termo. É muito bom com o River, inconstante. Mas bom que eu falo assim, tá elogiando bastante. Porque eu tô tentando O River é bagunçado, gente. O River é bagunçado. Politicamente falando. Corta. Bom, é isso. Falamos de tudo que tava no nosso roteiro aqui, que a Pamela escreveu. Com o meu lápis. Exatamente. Falamos de tudo que tá por aqui. Falamos de Série D, falamos de Campeonato Piauiense também, falamos de River. Falamos de Série C, falamos de Alto, Parnaíba, Fluminense e estamos finalizando
a nossa primeira edição. Nossa primeira edição. É primeira, Pamela, porque tem que ter outras, entendeu? Por isso Não. que é primeira. Pois é, você fale alto que é pra sua mente absorver. Não vem com essa pra mim, não. Problemática que é tua, amado. Mas chegamos com a promessa de manter esse papo aqui, tá? Então, próxima... E não é promessa de político, Exatamente. eu acho. Espero, né? Próxima semana a gente volta com mais informações, mais análise, mais opiniões. Com um programa recheado de novos temas. Oh, meu recheado. Eu tô usando o meu vocabulário. Tô gastando meu vocabulário. Bom, é isso, tchau. Tchau. Falou. Vamos que eu tô com fome. Eu esqueci. Se inscreve no canal. Ah, é. Segue o Falando do Jogador Podcast nas redes sociais. Isso. No Instagram, no Spotify, que vai estar no Muito Spotify. bem. No Instagram, no Spotify, no YouTube. Exatamente. Aí segue a Pamela no Instagram também. Pâmela com 2 L's. MV. Maranhão. Tem que Não, ver. Maranhão. Mas se botar Pâmela Maranhão, acha. E Exatamente. Vitor Costa. Com C, Vitor com C. Victor. É Exatamente. chique, importante. Então é isso, pessoal. Tchau, tamo junto. Próxima semana a gente volta com um roteiro melhor do que isso daqui, com mais organização e com mais tema. Precisa, cara. A gente tem que ser autêntico. Tentei, E o né? ser autêntico tá aqui, ó. Mas Passa que por aí esses 4 itens que eu Acaba anotei. virando uma bagunça. Não, aqui a gente é uma bagunça organizada. Tá vendo como as cores são combinadas? Apesar de não ter nada escrito. Tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau. Tchau, tchau. Foi ótimo. Foi ótimo! Ai, eu amei.